Ok? O pessoal de casa está escutando? É? Tá bom. Tudo bem. Vocês estão ouvindo bem? Tudo bem? Beleza? Tá certo? Já tá ligado? Tá? Pessoal que está aí online, boa noite para todos. Aqui quem fala é o professor Walter, ok? Professor Walter, lá, boa noite. Matemática vamos estudar hoje, pessoal presente também, sejam bem-vindos, tá bom? Boa noite para vocês, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai fazer uma revisão, nós teremos 4 encontros, se não me engano. Então eu vou revisar com vocês a parte de funções, que é álgebra lá na matemática. Pretendo fazer hoje uma função de primeiro grau, semana que vem de segundo grau, exponencial e logarítmico. Então a gente vai trabalhar com esses períodos, esse pouco período que a gente tem, nesse super, né, nessa revisão, com dados estatísticos, ou seja, a gente vai tentar explorar aquilo que a gente pode encontrar, né, estatisticamente, é o que a gente mais encontra, tá bom? Até porque matemática é bem abrangente, não é verdade? Joia! Filezinho do boi. Lá em casa o pessoal tem na plataforma uma breve revisãozinha ali, 2 exercícios. Do lado aqui, gente, eu já pensei em vocês irem escrevendo algumas coisas, tá certo? Então, pessoal em casa, vocês têm do lado aqui para vocês ir escrevendo algumas coisas, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Então, na primeira questãozinha ali, é o seguinte, você tem um gráfico. Gráfico numa prova de vestibular, a gente tem vários tipos. Deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui do ladinho, daí vocês podem pegar, tá? Eu vou até deixar lá na entrada. Lá. A gente tem vários tipos, né? Gráficos estatísticos, gráficos de funções. Isso, por favor. Gráfico de funções. Então a gente tem que fazer uma interpretação. Eu aqui hoje, além de fazer interpretação gráfica, a gente vai trabalhar com o tema da aula de hoje, que é de função do primeiro grau. Se quiserem anotar. Função do primeiro grau. Então são problemas que eu trouxe, né, que se enquadram a esse assunto, tá? Então primeiro eu vou fazer esse breve desenho bem rápido aqui com vocês. Então vocês têm um gráfico e eu transformei esse gráfico, né, fiz uma adaptação nessa questão. Não coloquei nem somatória, nem múltipla escolha. Eu estou enfatizando aí a revisão desse assunto. Então vocês têm algo assim. Aí depois ele desce mais ou menos aqui. Depois ele faz isso aqui, né? Ok? E aí ele coloca o seguinte, que essa função está definida no intervalo que vai de -1 aqui em cima até 6. Então a gente diz que é uma função bem definida, até 6. E existem alguns pontos ali, característicos. Por exemplo, ele está dizendo que corta aqui em 1, essa parte. Depois aqui em cima tem uma coordenada, né? Que é um E4. Depois aqui a gente tem uma coordenada que é exatamente 4 e 1. Tá certo? Beleza, né? Tá tudo aqui. Aqui é a origem, aqui embaixo é -2 e aqui o 0. Joia! Aí colocamos agora, vamos para a questão, que diz assim, ó. O gráfico a seguir representa uma função f. Então, esse gráfico que ele está dizendo é de uma função f. Então, isso aqui tudo é uma função f. Uma função f definida no intervalo de -1 até 6. Considerando uma função... Agora veja, olha só que interessante. Né? Essa parte da álgebra é meio esquisita, é cheia de letra. A função h, ela depende da função f. E ela é dada por f de x menos 2. Tá certo. Ok, aí vem lá algumas perguntinhas. Letra A, calcular h de 6. Tá, h6. Olha, beleza. Então na letra A aqui, ó. Então veja, isso aqui é dado do problema. Existem nesse problema duas funções, pessoal. A função f é dada por esse gráfico. E a função h depende do resultado da função f. Então h está em função de alguns resultados desse gráfico. Então na letra A, para a gente treinar isso, quero mudar a cor do giz da resolução. Eu sou meio metódico aqui, gente, no quadro. As resoluções vou fazer de uma outra cor. Então na letra A, ele pede para você calcular H6. H6 é quando o domínio da função H for igual a 6. Domínio é um termo que a gente usa, é o valorzinho do x. Agora veja bem, se H de x, veja, no lugar desse x, o que está aparecendo aqui nesse caso? No lugar desse x está aparecendo um 6. Mas para você obter o valor dessa função h, você não é aqui no gráfico? Não, esse gráfico ele diz que é da função f.
Então, mas se no lugar desse x entrar um 6, no lugar desse xzinho, também vai aparecer um 6. Olha lá, então vai ficar f de 6 menos 2. Tranquilo? Tá, então esse que a gente chama de domínio da função, ó, onde, como ele quer na letra A calcular h6, então no lugar do x aparece um 6, no lugar do x é 6. Portanto, h6 é igual. O que sobra ali fazendo essa continha? 6 menos 2, 4. Tranquilo, né? 6 menos 2, 4, verdade? Agora que você vai olhar para o gráfico, porque o gráfico é da função f. Então agora que você fala, opa, então o h6 é a mesma coisa que lá no gráfico que o f4. Tudo que está aqui dentro é o xzinho. Então aqui no eixo xzinho, você vai olhar quando o x for igual a 4. Quando o x for igual a 4, você olha aqui, o gráfico está aqui apontando. Então esse cara vem com uma imagem projetada nesse valor 1. Conclusão, o h6, que é a mesma coisa que o f4, é igual a 1. Certinho? Então é só a gente ver qual é o valorzinho do x, vai trocando e vai virando um efeito dominó. Tá? Beleza? Tá, vamos lá para a letra B. Então na letra B você tem, olha lá. Ops, letra B. Nossa, professor, capricha nesse B que tá meio feio. Vamos lá, vamos passar um blush nele aqui. Letra B. Pronto, ficou melhor. Letra B. Olha só, ele quer que você calcule o valor de f de h de 3 mais h... Tem uma folhinha aí, amigo. Isso. De f4. Ah, professor, é coisa de maluco, hein, professor? É coisa de maluco. Mas já vai dar tranquilo. Agora que você entendeu a letra A, você vai ver que a letra B é bem gostoso de fazer. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer assim. Eu vou calcular primeiro, isso é uma opção minha, vou separar. Eu vou calcular primeiro esta parte, depois eu vou calcular esta partezinha aqui, e aí eu venho e troco os valores. Tudo bem? Então, tipo assim, vou fazer aqui como se fosse um rascunho, chego lá no meu rascunho, e vou ver essa primeira parte 1. Bom, o que é a parte 1? Parte 1 é f de h de 3. Perfeito? Vamos calcular isso. Tudo bem, mas então eu preciso, para calcular esse tal de f, eu preciso saber quem que é o h de 3. Certo? Quem que é o h3. Mas o h, o h está aqui no gráfico. Não, no gráfico é o f. Então o h está aqui, ó. Então a gente vai pegar aqui esse h, que vale f de x menos 2, e eu quero calcular exatamente esta partezinha do meio. Então eu preciso achar o h3. Então nós vamos chegar aqui e fazer o mesmo que fizemos na letra A. O h3, que é o que eu preciso calcular, é igual a f de 3 menos 2. Então veja, ó, a gente tem que seguir a orientação do xzinho. O x vale 3, o x vale 3. But, mais 3 menos 2 é quanto? É 1. Opa, muito obrigado. É 1. Portanto, vai ficar aqui sobrar o f1. Então, esse h3 é igual ao resultado do f1, mas o f eu encontro no gráfico. No gráfico, quando o xzinho for igual a 1, o resultado dele, a gente chama de imagem, né? O resultado é igual a, é o valor do y, 4. Portanto, o h3, vira e mexe, mexe e vira, é igual a 4. Como o h3 é igual a 4, pronto. Como é que vai ficar lá em cima? Lá em cima vai sobrar f. Quanto que deu esse h3? 4. Se deu f4, no gráfico, f, quando o x for igual a 4, coincidentemente volta a ser 1 de novo. Então esse aqui é igual a 1. Coincidentemente não, né? Pelo gráfico, né? É igual a 1, tá? Já está aqui, ó. f4 igual a 1. Legal? Perfeito? Ótimo! 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 Agora, calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá que não acabou. Porque a gente calculou a primeira parte. Então a gente já sabe
que esse cara aqui vai valer 4. A gente já sabe que isso aqui vale 4. Mas, F1 vale 4, perfeito? F1 vale 4, perfeito. Agora a gente vai para a parte 2. Parte 2, esse filme, né? O retorno, olha lá, olha lá, parte 1, o início, depois a continuidade, lá, o filme é bom. Agora a gente vai calcular isso, ó. H de F4. Que legal, que legal. But, mas esse cara aqui a gente já calculou ele. Já está lá em cima, ó. Quanto que vale o F4? 1. Portanto, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar assim, H de 1. Opa! 1, 2, 3. Mas o H é isso aqui, ó. O H de 1 é igual, vamos fazer direto. O H de 1, ó, quando x igual a 1, vamos escrever tudo. Professor, escreve de novo. Tá bom, calma. Ó, o H é igual a F de x menos 2. Então, agora eu preciso achar o H1. H1, então, é F de 1 menos 2. Lógico que 1 menos 2, cuidado, é menos 1. Então, no gráfico x igual a menos 1, o resultado é menos 2. Então, isso aqui é igual a menos 2. Legal. Portanto, na parte 2, eu tenho que esse cara aqui vale menos 2. Então, é a soma do 4 somado com menos 2. E 4 menos 2 é 2. Então é uma questão assim, não me preocupo em colocar somatória, 01, 02, 03, ou múltipla escolha, ABCDE, porque fiz várias perguntas, né? Pergunta da letra A, da letra B. Na pergunta da letra C, saiu um erro aí. Eu quero corrigir com vocês aqui em casa, ou melhor, lá em casa, e aqui os presenciais, os presentes, tá? Que é o seguinte, na letra C, acabei de ver ali, apareceu assim, F, calcular, na letra C, F4, não é isso? Mas F4 não tem mais graça. Na letra C, calcular F4. Então, gente, a gente vai fazer uma correção aqui, senão não tem graça. Né? Não tem graça. F4, você olha lá no 4, tá bom. A gente vai fazer uma correção. É porque aqui é que entra a alma da função do primeiro grau. Tá? Função do primeiro grau, já falo o que é. Então a gente vai calcular assim, ó. A gente vai calcular, a correção é calcular F. É um F entre 1 e 4. Poderia ser F2, poderia ser F3. Vamos colocar assim, um F3. Por que um F3, professor? Porque aqui não apareceu em nenhum momento o F3. Mas é para chamar a atenção de vocês assim, ó. A gente sabe que se aqui é 1 e aqui é 4, na função F3, sei lá, está em algum lugar aqui, né? Não é verdade? Então a imagem dele, o resultado dele, deve estar em algum lugar aqui. Um pouquinho acima do 1. Professor, acima do 1 é o 2. É o 3. Bom, a gente não sabe. Pode ser o 2,2, 2,5. Pois não, Leandro? Mestre, boa noite. Ó, o Ishiro pergunta. Professor, na letra B, o resultado do F4 não é 1? Ah, vamos lá. Vamos ver se tem alguma correção aqui no quadro. É 4 na soma. Na letra B, o resultado do F4. Vamos ver lá se tem alguma correção aqui. No meu, letra B está aqui, eu chamei de parte 1, parte 2. Parte 1 está aqui, né? O H3 está aqui, vamos voltar lá? O H3 está aqui. 3 aqui, 3 menos 2 é 1. F de 1 é 4. Tá, perfeito. Então vai sobrar F4. F4... Ah! Não, F4 é 1. É isso? Depois... Talvez pode ser aqui, ó. F4, quando x for igual a 4, ele tem imagem 1. Vai sobrar H1. H1 aqui no lugar do que é 1. 1 menos 2, menos 1. Será que eu entendi a pergunta? É porque ali na resolução da questão fica 4 mais menos 2. Seria 1 mais menos 2. O resultado, deixa eu ver.
Vamos procurar lá. O H1, o resultado final deu quanto? H3 está aqui. Se transformou nessa. Que vai dar F1. Estou tentando achar o meu erro aqui. H3 é igual a 4. F4 H3 aqui, né? O H3, no lugar do H entra o 3. Não é isso? isso aí é igual a 4. Que é igual a 4. Isso aí está dentro do parênteses do F, tá? O H3. Ah, agora eu entendi. Entendi. Acho que foi isso lá, né? Isso, ó. Nós calculamos o H3, certo? Ficou faltando a continuação. É isso, né? É isso que o pessoal quis dizer em casa, né? Ficou faltando a continuação. A continuação, ó, se o pessoal lá de casa estava ligado, ó. Aqui nós achamos o H3. Será que cabe aqui? O H3 aqui é que vai valer 4. Certo? Então, se o H3 vale 4, olha lá, ó, vamos ver se cabe aqui, ó. Se o H3 vale 4, então vai ficar assim, ó. F4. Então, vai ficar apertadinho? Precisa apagar? Eu acho que se vocês chamaram a atenção, todo mundo estava ligado, né? Então ó, vamos fazer a observação. Ó. O H3, a gente calculou separado aqui, ó. O H3, o H3, o H3, que é a mesma coisa que isso, que deu 4. Faltou continuar aqui, ó. Então isso aqui é quanto? 4, né? Ó, o H3 vale 4. Se o H3 vale 4, vai sobrar o que aqui? F4. Apertadinho aqui, ó. E o F4, agora que serve para o gráfico, vai valer 1. Perfeito, perfeito. O pessoal de casa aí que estava antenado, parabéns, isso mesmo. Estava faltando continuar, professor. Agora sim, então no lugar de tudo isso aqui, vai valer quanto? 1. E 1 somado com menos 2? Menos 1. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Isso mesmo, parabéns. Então aí você vai trocando, efeito dominó, vai trocando. E aqui ficou faltando mais uma linhazinha, que vai dar menos 1. Perfeito. Ficou legal. Isso mesmo, parabéns. Agora aqui, ó, eu estava dizendo para vocês, né? Todas essas linhas, elas são funções de primeiro grau. Só que aqui, lógico, ela é crescente, depois decrescente. Depois a gente chama definida por 3 sentenças. Uma crescente, outra decrescente nesse intervalo de 1 até 4. Crescente de menos 1 até 1. E crescente de novo de 4 até 6. E aí vem uma perguntinha que a gente inventou. E se fosse assim, tipo, uma F2, uma F3, qual será que seria esse resultado? A gente vai ficar chutando 2, né? 3, 2,5. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer assim. Se essa questão, essa parte, nesse intervalo de 1 até 4, é uma reta, é uma linha, ela é uma função do primeiro grau. Se ela é uma função do primeiro grau, então primeiro a gente tem que fazer assim, ó. Uma função do primeiro grau, ela tem o seguinte jeitão. Ela é definida por f de x, até nem vou chamar de f, porque dá a impressão que vai ser aquela ali apenas, né? Já chamei de f, g, de h, vou chamar assim, uma função por y, chama assim, y igual a ax mais b. Então, primeiro grau, porque x é elevado a 1. É isso que caracteriza uma linha, uma reta, tá? Uma reta que determina a função, porque nem toda reta é uma função do primeiro grau, ou uma função. Então, o que a gente faz? A gente, para encontrar essa função, que será definida daqui até aqui, a gente precisa de 2 coordenadas, porque 2 pontos distintos determinam uma reta. Então, a gente pega essa coordenada, por exemplo, 1 e 4, e pega um outro ponto, mas eu não sei que ponto é esse, mas eu sei quem é esse aqui, ó. 4 e 1. Então eu pego a coordenada 1 e 4 e 4 e 1, e a gente vai substituir lá. Então a gente volta aqui e faz assim, ó. Então nós pegamos o ponto, vamos pegar lá o primeiro lá, 1 e 4. E vamos trocar na função que expressa uma função de primeiro grau. Então, esse primeira coordenada é x, depois y. Então, fica lá 4, que é o valor do y, que é igual a, é chamado de coeficiente angular, que a gente vai descobrir o valor dele. E o x, que vale 1, mais b. Então, nós vamos encontrar uma reta, uma equação. Uma vez a é a,
mais B igual a 4. Só mas o 4 não está do lado de lá? Dizer que 4 é igual a A mais B, ou dizer que A mais B é igual a 4, é a mesma coisa. Então vou deixar guardado aqui, senão ele bate asa e voa. Agora eu pego outro ponto, a outra coordenada. A outra coordenada que é 4 e 1. E nós vamos trocar também nesta função que caracteriza a função do primeiro grau. Então genericamente y igual a x mais b. Então o valor do y é, então sempre assim, o x é o primeiro e o y é o segundo, coordenada. Então vai ficar 1 que é igual a vezes x, que é 4, mais b. Perfeito. Aí vai ficar 1, ou seja, 4 vezes a é 4a, mais b igual a 1. Dizer que 1 é igual a 4a mais b, ou que 4a mais b igual a 1 é a mesma coisa. Joia, perfeito. Agora a gente resolve aqui um sistema. Então, resolvendo esse sistema, nós encontraremos o valor do a e b.